Temos 4. Certo? Bom, vou entrar no período do Juízes. Vocês lembram em que parte que a gente parou? Deu nenhuma? Alguém lembra de que parte que a gente parou? Porque não foi ela do pastor Fábio. Pastor Antônio Carlos. Falou sobre o livro de Jó. Mas, na parte minha, dos livros históricos, alguém lembra aonde a gente parou? Na história? A gente passou, depois a gente aprendeu sobre Moisés. Daí a gente pula para quem foi o sucessor de Moisés? Mas com Josué, muito bem. Então a gente conta a história de Josué, que levou para a terra prometida, teve o muro de Jericó e tudo mais. Agora vamos para o período dos Juízes, que são os livros Juízes. Olha que interessante! E o livro de Ruth, que passa nesse período. Para vocês terem uma noção, não sei se eu falei isso na numerologia, mas estou obselada aqui. Os livros que a gente lê, Gênesis, Êxodo, todos dessa ordem que a gente tem na Bíblia, eles não estão em ordem cronológica. Então, por exemplo, alguns livros podem estar comentando sobre algum assunto, né? Por exemplo, Salmos foi escrito no período de Samuel, assim, e não estão juntos. Não tem isso, o Samuel e depois Salmos, né? Começa o Reis. Então, eles estão de uma forma dividida em categorias, vamos dizer assim, como a gente aprendeu na estrutura, que são Pentateuco, livros históricos, blá blá blá. Então, é isso que eles estão divididos, mas não de forma cronológica. Existem Bíblias que estão de forma cronológica. Se alguém quiser um dia comprar, daí ela está na forma cronológica no texto. Bom, vamos introduzir. Após a conquista de Canaã, liderada por Josué, as tribos de Israel se estabeleceram na terra prometida. No entanto, a ausência de uma liderança centralizada e a desobediência aos mandamentos de Deus levaram a um período de grande instabilidade e desafios, conhecido como o período dos Juízes. Esse período é narrado principalmente no livro de Juízes, com um breve interlúdio de esperança e graça encontrado no livro de Ruth. Então, eles não tinham, um rei, né? Eles tinham, o máximo que eles tinham como um líder, seria um líder religioso, que seria o sumo sacerdote. Mas não é um rei, não é uma pessoa que comandava, que cuidava, de finanças, né? Cuidava do templo. Então, tinha... E isso acabou trazendo uma confusão, mas uma grande instabilidade. Bom, o livro de Juízes, um ciclo vicioso de desobediência e libertação. O livro de Juízes descreve um padrão repetitivo que marcou a história de Israel durante esse período. Pecado, apostasia, o povo de Israel se afastava de Deus, desobedecendo seus mandamentos e se envolvendo na idolatria, seguindo os deuses das nações vizinhas. Isso incluía a adoração a Baal e Astarote, práticas que envolviam rituais abomináveis. Então, o povo, a grama do vizinho é sempre mais verde, sabe isso? A grama do vizinho é sempre mais verde. A gente está aqui e tá, está bonitinho. Ah, mas lá, meu Deus, mas lá tá, a maçã tá bonita. Tem um monte de fruta pelo jardim, mas aquela maçã, aquela fruta, parece mais suculenta, não sei o quê. E no final, o que aconteceu? A gente já conhece a história. Então, sempre a grama do vizinho está mais verde. Então, acabava que muitos do povo cometia muito esse erro, tipo, eu vou seguir tal Deus porque o Deus não está fazendo mais milagres, né? Eu vou seguir tal igreja, tal coisa porque é melhor para mim, porque se adequa a mim, e como se a igreja se adequasse a pessoa e não a pessoa se adequasse à igreja.
Então é isso que acaba trazendo um choque. E isso a gente vê até os dias de hoje, né? Não mudou, né? Mas amém, estamos aqui. A opressão, como consequência do seu pecado, Deus permitia que nações inimigas oprimissem Israel. Essas opressões eram severas e causavam grande sofrimento ao povo, envolvendo saques, violência e escravidão. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que Deus, é muito bem falar, Deus do Antigo Testamento é um carrasco, depois é o Deus do Novo. Não é bem assim. Querendo ou não, como eu já sempre falei, parece que piorou a situação quando chegou com Jesus, vamos dizer assim. Porque antes você só não precisava matar a pessoa. Agora, se você odiar a pessoa, você já está matando. Então fica mais difícil. E é difícil. Então, difícil no sentido, tipo, ai meu Deus, se for difícil, não vou desistir. Mas sim no sentido de uma coisa que às vezes é refletida para nós de uma forma assim. Antigamente o Deus era meu Deus, olha a pressão que fazia. Mas querendo ou não, como eu falo assim, colheu arroz, você vai colher, plantou arroz, você vai colher arroz. Você não vai plantar arroz e querer colher feijão. Que palavra maravilhosa. Bom, o arrependimento, clamor a Deus, diante do sofrimento e da angústia, o povo de Israel finalmente se humilhava e clamava a Deus por libertação. Eles reconheciam seus erros e voltavam para o Senhor em busca de ajuda. É muito engraçado, né? Como falamos, ciclo vicioso. E muitas vezes pessoas à nossa volta, e às vezes até nós mesmos, entramos nesse ciclo vicioso, que é o quê? Faz o pecado, pede perdão. Faz o pecado, e às vezes é o mesmo pecado. Eu falo sempre que é um pecado de estimação, que é o pecado que está aqui. Eu cometi, não pedi perdão. Depois, cometi, peço perdão. É o pecado de estimação, que é um pecado não é bom para o seu lado espiritual, que você sempre vai estar nesse ciclo vicioso. Não quer dizer que Deus não perdoa, mas fica um pecado, algo que fica grudado em você, como se fosse um encosto. Então a gente sempre tem que clamar por libertação. Pecado, todo mundo pega, tem uns pecados até que a gente não quer cometer e acaba cometendo, né? Então, mas às vezes a gente tem esse pecado de estimação que a gente ele mexe com esse ciclo vicioso. Bom, e a libertação, levantamento de um juiz. Em sua misericórdia, Deus ouvia o clamor do seu povo e levantava líderes, chamados juízes. Esses indivíduos eram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para libertar Israel da opressão. Juízes não eram apenas figuras judiciais no sentido moderno, mas líderes militares e espirituais que governavam e guiavam o povo. Então a gente pensa, juiz, não é um juiz? Não. Eram guerreiros, eram pessoas para liderar o povo para uma vitória, para algo de libertação do povo, certo? Exemplo de juízes em suas histórias. Então, temos o Otiniel, ele foi o primeiro juiz que libertou Israel da opressão mesopotâmia. Ok. Temos o Eude, um canhoto, que corajosamente assassinou o rei moabita Eglon, libertou Israel. Esses estou falando só alguns que passam no livro de Juízes. Débora e Baraque, uma profetisa e comandante militar que liderava a vitória sobre o exército cananeu de Cícera. Eu gosto muito de Débora. Que, querendo ou não, há uma grande lacuna, vamos dizer assim, de pessoas que acham que às vezes não deveriam ter mulheres em cima do altar e tudo mais, são apenas para homens e tudo mais. E Débora foi uma profetisa que ajudou a libertar o povo, e entre outras que aconteceu com Esther, a gente lê que foi uma rainha. Então, nesse ponto eu queria falar. Bom, Gideão, um homem que inicialmente inseguro, que com um pequeno exército derrotou os midianitas com a ajuda de Deus. Sua história também serve como alerta contra a busca por poder e idolatria. Esse
Gideão a gente acho que é uma história mais conhecida. A gente conhece mais Gideão e Débora, Sansão, né? Baraque também. Mas é mais Gideão, Sansão e um pouquinho de Débora. Gideão são os 300, né? Que. Ele é a música, né? É maravilhoso. Que eles estavam com armamento, mas Deus foi. Quantas pessoas, né, pastor? Não sei quantas pessoas eram no exército, ele foi diminuindo e foi para 300 só. Quase 400 mil. Quase 400 mil. Foi diminuindo. Tipo, Deus falou: ó, manda eles beberem no rio, se for agachar, não sei o que, colocar, não sei o que. Então, tipo assim, foi indo, excluindo o pessoal que não servia, que não eram, preparados não fisicamente, né? Quando a gente conhece a história de Davi, por exemplo, ele não tinha nenhum preparo, era uma criança, e mesmo assim derrotou um gigante, mas sim, o quesito até mesmo espiritual. Bom, Sansão. A história de Gideão é tão bacana porque eles não levam armas, né? Sim, não levam. Eles levam somente o shofar, que é um instrumento de guerra, espiritual, que é o clamor, deixa de ser o clamor, o shofar. Eles levam uma tocha, para depois colocar fogo nela, e um vaso de barro. Alguns falam que é cântaro de barro, outros falam vaso de barro. Mas imagina que você vai enfrentar um inimigo. Gente, você vai enfrentar um exército com 300 pessoas, usando o quê? Apenas uma tocha, um shofar e um cântaro de barro. O pessoal vai olhar assim, enlouqueceu. Endoidou, o pessoal endoidou. Mas a gente querendo confiar no Senhor. A loucura desse mundo, a loucura por aquilo que o mundo acha que é louco. Quase que eu falo, quase ser chamado de louco. Caso comigo. Todo mundo conhece o shofar? Já viu um shofar? Eu vi só da corrinha lá. Eu tenho um shofar em casa, na próxima aula eu trago. Eu ainda não sei tocar. Quiser, eu tento até tocar aqui, mas ainda tá péssimo. Ainda tô testando. Misericórdia, é muito difícil, porque eu tô acostumada com instrumento manual. Instrumento de sopro é uma coisa totalmente diferente. Mas enfim, eu trago na próxima aula. Bom, Sansão a gente conhece, conhecido como sua força sobrenatural, concedida por Deus. Sansão lutou contra os filisteus. Sua história é marcada por fraquezas pessoais e eventualmente por um ato final de sacrifício. A história de Sansão é muito interessante, porque todas as histórias trazem para nós uma reflexão muito grande. Sansão não é nada fora disso, ele tinha todo o poder em mãos, dado a Deus. E algo que ele podia fazer, entre aspas, tudo o que ele queria, só não podia cortar os cabelos. E então ele poderia ter encontrado uma mulher virtuosa, como eu falo na palavra de Deus, e ele encontra literalmente a mulher do lado inimigo e se casa com ela. E para ele foi uma destruição, que depois daí tudo desandou. Enfim, vamos lá. Aspiral de descendência. Tá muito rápido. É que eu tô passando rápido por conta. Sabe a brincadeira da força de sensação estava no cabelo ou estava em Deus? Alguém já respondeu? Estava nos cabelos ou estava em Deus? Eu acho que estava na obediência, né? O quê? Estava na obediência. Você imprimiu! Que chique! Gente, olha que chique! Gente, ó. Bonito isso aí. Obrigada, que agora eu vi. Verdade. Tava o quê? Obediência. Tá certo. Tá certo, obediência. Querendo ou não é tipo, ai meu Deus, o cabelo é a força, misericórdia. Se for assim, o cabelo tá tão ressecado. Então, não sei que tá sem força nenhuma. Mas enfim, querendo ou não, tá nas madeixas não é a força em si, mas sim a obediência em Deus. Agora eu entendo. Vamos lá. Ao longo do livro de Juízes, percebemos uma espiral descendente na conduta de Israel, e até mesmo nos
As histórias se tornaram mais sombrias, a violência aumenta e a fidelidade a Deus diminui. A famosa frase que se repete no livro: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo. Resume a anarquia e a falta de padrão moral consistente. É muito engraçado nesse quesito que o quão importante é ter tipo, alguém como comandante da terra. Isa, como assim? Por exemplo, não é à toa que a gente tem uma democracia, né? A gente vota e representamos alguém. Olha, eu vou de política aqui, misericórdia. Representamos alguém para colocar. Não é à toa. Não é à toa que a gente tem um pastor. Não é à toa que a gente tem um sistema hierárquico. Porque se não tivesse, cada um dava na telha. Tipo, eu acho que é certo fazer isso, então eu vou fazer isso. Cada um tinha, tipo, eu acho que é certo isso e eu vou fazer. E querendo ou não, cada um de nós trazemos uma bagagem da nossa vida. Seja a nossa vida antes da conversão, depois da conversão, a gente tem uma bagagem. E essa bagagem muitas vezes reflete o nosso entendimento das coisas. Entendeu? Por exemplo, se uma pessoa, uma mulher, que foi muito maltratada por marido, por pais, ela tende a olhar a figura masculina como horrível. E a gente sabe que nem todos os homens são assim. Ela só deu azar de pegar homens que não... conhecer homens que não prestavam, né? Então acabava que isso, essa bagagem que a pessoa traz, envolve a sua visão, entendeu? Então por isso que é bom a gente ter uma pessoa, claro, além de Deus principalmente, é o nosso pastor, mas é sempre bom ter alguém para conduzir, certo? Alguém que não seja mais santo, que não seja tipo melhor, mais capacitado, mas sim alguém que leve o povo para o caminho certo. Não sei se deu para todo mundo entender. É que ultimamente está aparecendo um garoto na internet que ele falou que está amarrado de Jesus ser pastor, né? Tem que ter pastor autoridade na terra. E realmente tem que ter um pastor autoridade na terra para conduzir. Mas, querendo ou não, Jesus é o nosso principal pastor. Ele é que nos rege toda a nossa vida. Então, não sei se vocês já viram o cara falando. É o garoto do Pix? Garoto do Pix. É o que é que fala? Off the King? Off the King? É um menino. Ele acho que deve ter uns 14. Não, acho que deve ter uns 16 anos. 15 a 16, né? É 15 a 16 que fala. Então, que ele é um menino que não é por, é um garoto que não entende nada da vida, não sei o quê. Que não é isso. Eu fui me consagrada como pastora com 19 anos, eu me acho muito nova diante de muitas pessoas. E, claro, querendo ou não, a gente sempre tem que respeitar, eu respeito muito os pastores mais velhos, as pessoas mais velhas, porque, querendo ou não, tem um conhecimento adquirido, que muitas vezes eu não tenho. Mas é um garoto que, infelizmente, eu não sei o porquê que ele está fazendo isso. Porque não tem base bíblica, não tem nada. E faz um pouquinho como um teatro. O incrível que pareça, eu estou só uma experiência que eu já tive no ano passado. Ai, meu Deus. Não precisa. Esse sim. Quando eu iniciei o meu ministério, Deus me usou muito na área de libertação. Eu nunca tinha enfrentado um demônio que me tira enfermidade. Interessante isso. Interessante. Só que o demônio ele tira, ele não consegue curar a pessoa, mas ele tira de um lugar e depois a pessoa começa a ter um diagnóstico do demônio.
Esse garoto já foi constatado que ele orou com uma pessoa que só foi curada de câncer mesmo. Só que não vai demorar muito, essa mesma pessoa logo vai desenvolver uma outra doença ou pode voltar ao câncer novamente. Porque a gente tem que tomar muito cuidado no espiritual, é muito forte. Eu já tive esses combates e eu posso garantir que ele pode usar quem quiser, da maneira que quiser, da forma que ele quiser, do modo que ele usa. E existem muitos, até, não sei se vocês sabiam disso, a maior parte talvez desconheça, mas muitos músicos que hoje chegaram à fama, a estrelado, eles fizeram pactos para chegar. Existe, eu falei meu pacto, que ele está falando, se não tiver o processo. Existe a questão da Xuxa, onde o nome já tem Exu e Chá por Exu. Então há um pacto ali para que ela pudesse chegar ao estrelado. E por incrível que pareça, é duro a gente falar, mas tem pastores, entre aspas, fazendo pactos com o demônio. Então são pastores que eles são coach, né? Eles chegam rapidinho, ficam milionários, rapidinho eles conseguem levantar multidões para ir com eles. Até eles oram em nome de Jesus, né? Mas orar em nome de Jesus não significa que estão cheios da unção de Deus, né? Porque o maior dom que Deus dá para cada um de nós pastores é o dom do discernimento do Espírito. Então, quando você olha um pastor lá, e ainda que ele esteja falando em línguas, se Deus fala para você, olha, aquela língua não é de Deus, pode colocar a mão que vai cair. Porque o Espírito Santo testifica quando é dele, quando não é, ele. Né? Então, vários lugares que a gente vai, às vezes eu participava de uns encontros que tinha com os VTT aí, misericórdia. Posso dizer que tem muitos que é bênção, mas tem muitos que a gente sabe que não é. Então, nós temos que tomar muito cuidado nessa questão desse menino aí. Eu não sei de onde ele veio, se ele da Assembleia, apesar que a Assembleia se exigiu muito, né? Mas toda vez que eu vejo ele no YouTube, o Espírito Santo fala comigo assim, claramente. Demônios que estão instruindo ele numa pregação e até mesmo numa oração. Uma oração falsa, né? Uma falsa oração. E, infelizmente, vai conquistar um monte de pessoas. Um monte. Já está, né, pastor? Já. Mas querendo ou não, por conta da internet e tudo mais, ele acabou virando como uma chacota. Que a internet é uma faca de dois gumes. Você pode postar uma coisa e você, top. E ao mesmo tempo você postar uma coisa e a pessoa tira sarro. E você está fazendo alguma coisa séria. Então, ele está sendo tratado como chacota, pelo menos pelo que eu estou vendo. São poucas pessoas que eu vejo, tipo, realmente que acreditam, mas querendo ou não, eu sei que para estar nesse alvoroço tudo é porque realmente tem gente que acredita e está seguindo. Mas pelo que eu tô vendo, tipo, uma grande maioria é chacota mesmo. Espero que continue como chacota e morra nisso. Porque o pior é ser pessoas que, tipo, como o pastor falou, Satanás ele pode oferecer quase tudo aquilo que Deus pode oferecer. Isso, como assim, meu Deus, que horror. Porque assim, se você pedir dinheiro, ele dá. Pedir saúde, ele dá. Fama, dá também. Mas tem um preço esse programa. O maior agiota. É o maior agiota de todos. A agiota dá dinheiro quando você precisa. E depois? O valor fica caro. A alma. É a alma. E não só a alma. Como eu falei, tem as consequências. E é muito... que nem tipo pessoas que dizem ser cristãs, né? Ou até mesmo cristãs entre aspas, né? Também, ou até mesmo pessoas da católica e tudo mais, que são cristãs também, que falam de Deus e tal, e depois vão lá para o Pai Santo fazer um benzimento, fazer alguma coisa. Eu vejo aos montes isso. E querendo ou não é aquilo, né? Tem um caso
uma pessoa da católica, foi pedir pro neto, uma mulher fazer um trabalho. E fez um trabalho para que tirasse tipo, do vício, né? Bebia muito o neto. Quase na semana o menino deu uma overdose. Quis libertar. E realmente ia libertar matando o menino. Quase foi morto. Mas pela glória de Deus não foi. Mas é aquilo. É um preço muito alto para se pagar por algo que Deus pode dar. Só que o interessante, que aquilo que Satanás entrega, é que não tem regra, não tem que ter obediência, não tem que... Não precisa, você pode ser cristão, falar de Deus, ter, né, a pompa e ao mesmo tempo ser meu. Só que também é muito rápido, né? Como o pastor falou, pessoas que alavancam do nada, é muito rápido, dinheiro e tudo mais. Com Deus pode dar a mesma coisa, dar fama, dar dinheiro, se for o plano dele para você. Mas há um processo a ser seguido. E esse processo não é fácil, não é divertido, não é legal e é árduo. Vamos continuar? É que parece legal. Gente, eu peço que o vai ser aliviado. Bom, o livro de Ruth. Um livro maravilhoso que nunca leu. É uma ilha de graça e meio ao caos. Então, na verdade, que a gente vê o juiz e meu Deus do céu, o povo está fazendo isso de novo. Ruth é um momento que a gente se acalma para sempre e feliz. É legal. Bom, em contraste com o cenário turbulento e de apostasia do livro de Juízes, o livro de Ruth oferece uma história comovente de fidelidade, amor e redenção habitada no mesmo período. Fidelidade. Ruth, uma mulher moabita, uma nação historicamente inimiga de Israel, demonstra uma lealdade inabalável à sua sogra israelita, Noemi, mesmo após a morte de seus maridos. Ruth escolheu permanecer com Noemi e acompanhá-la de volta a Belém. Sua famosa declaração: não me instes para que te deixes e me afastes de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que tu usares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. É um exemplo notável de compromisso. Então, a fidelidade com essa mulher é muito grande, porque assim, quem trabalhava não eram os homens, quem trabalhava os homens e não as mulheres. Então, quando chegou nesse período que tinha morrido, a Noemi era uma viúva. Os filhos, que ela estava aqui, tem essa coisa que você casou com um filho, daí morreu e não teve descendência, casa com outro filho para que a descendência continue. Tem isso. A gente lê em Gênesis, aparece isso com os filhos de Judá. Enfim. Então, quando chega nesse texto que morreu os dois, não deu descendência, não teve filhos, foi duas mulheres que foram viúvas, abandonadas. Então, ela poderia muito bem falar: beijo, tchau, estou indo para minha terra, encontrar os pais, até mesmo se estivessem vivos, ou a família, e ficasse por lá. Mas ela falou: não, teu Deus é o meu Deus. E a gente vê essa lealdade, essa fidelidade muito forte com a Noemi, a sua sogra. E depois o pessoal fica falando mal de sogra aí, legal. Bom, amor. A história de Ruth é permeada por diferentes formas de amor. O amor entre nora e sogra, o amor de Ruth, você fala assim, mãe. E o amor é cuidado e demonstrado por Boaz, um parente rico de Noemi. A redenção. Boaz, um homem justo, generoso, age como um resgatador, Goel, para Noemi e Ruth, seguindo a lei do Antigo Testamento. Ele se casa com Ruth, garantindo uma continuidade da linhagem familiar de Noemi e a providência para o seu futuro. Ah, que bonitinho. Acho que eu tô feliz.
eu lembro desse negócio em livro. É que assim, é de romance. Só que é um romance cristão. E não sei se todo mundo conhece. Teve uma história, o Batismo, acho, que se casou com uma prostituta. Que Deus falou, você vai casar com uma prostituta. Então é meio que uma readaptação, uma história, né? Baseado nesse profeta. É um livro totalmente impactante, eu chorei de cabo a cabo. É lindo. Tem um filme que é Amor de Redenção, mas ele é um livro. É sensacional. Sensacional. Mostra realmente, o amor de várias formas. O amor entre o marido e a esposa e o amor também de Deus com a vida. É sensacional. Super recomendo. E bom, a providência divina em Ruth. Embora Deus não intervenha de forma miraculosa, como os relatos dos juízes, a providência divina é claramente vista na história de Ruth. Os eventos aparentemente casuais, como Ruth ir colher cevada no campo de Boaz, são na verdade parte do plano de Deus para abençoar Noemi e Ruth. E mais importante, para manter a linhagem que levaria ao rei de Davi. Sim, Ruth está na linhagem davídica. O que é a linhagem davídica? É a linhagem de Judá, a linhagem de Davi, que chega ali depois de Jesus. Então, para dar continuidade a essa linhagem, Deus dá uma. Olha, Satanás sabe de várias formas, mas Deus é todo demais. E dá um calento muito grande no nosso coração, porque quando a gente analisa a história de Israel, a gente imagina um povo que ele não foi muito separado, né? Que é um povo, claro, foi bom essa separação para a preservação de tudo, mas foi um povo separado no sentido nós esqueci o nome que eles falam, gentios. Nós, gentios, não se dava como os israelitas, porque eles vinham com um povo pecaminoso, um povo sujo, um povo isso aqui. E Jesus quebrou isso. E quando a gente analisa a linhagem de Davi, a linhagem de Jesus, a linhagem do Messias, a gente para e vê, por exemplo, Ruth, que era uma gentia, e além de outras, da parte da linhagem, a nora de Judá, que teve filhos, mas deu a linhagem de Davi, também era uma gentia. Então, a gente vê. Bom, temas principais: liderança divina. O livro de Juízes destaca a necessidade de liderança que seja sensível à vontade de Deus, a ausência de um rei justo e a falta de obediência aos mandamentos de Deus, levaram ao caos e à opressão. Os juízes eram levantados por Deus para um propósito específico, mas nem sempre eram exemplos perfeitos de liderança. Apostasia e suas consequências. O ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação ilustra claramente as consequências da desobediência a Deus. A idolatria e o afastamento dos caminhos do Senhor sempre levam ao sofrimento e dificuldades. A providência de Deus em meio ao caos. O livro de Ruth demonstra que, mesmo em tempos de grande instabilidade e de escuridão espiritual, Deus continua trabalhando nos bastidores para cumprir seus propósitos. Sua providência se manifesta através da fidelidade e das ações de indivíduos piedosos. Então a gente pensa assim, estou num tempo difícil. Acredite, Deus está trabalhando. Bom, próximo. Bom, concluindo o livro de Juízes e Ruth, o período dos juízes é um lembrete sombrio das consequências da desobediência e da falta de liderança piedosa, o ciclo vicioso do pecado e a libertação nos ensina sobre a paciência e a misericórdia de Deus, que sempre estava disposto a ouvir o clamor de seu povo arrependido. O livro de Ruth, por sua vez, oferece uma luz de experiência em meio a essa escuridão, mostrando que a fidelidade, o amor e a providência divina podem florescer mesmo nos tempos mais difíceis, preparando o caminho para o futuro de esperança e redenção. Olha que bonitinho, gente.
Bom, agora fica mais interessante. Deixa eu ver a versão. Ai, meu Deus, não, Jesus. Tenho fé. Bom, aula 4. A monarquia unida. Alguém sabe o que é uma monarquia? Olha que eu vou botar bem. Quem sabe? A Mônica do Cebolinha fazendo monarquia. Nada a ver. A Mônica do Cebolinha fazendo monarquia. Monarquia. Essa daqui eu peguei na da história, vamos lá. Tipo um reinado? Reinado, muito bem, alguém mais. Vamos lá. Não? Nem chute? Isso. Renata? Bom, monarquia é aquilo que o pastor lá falou. Receba. O irmão falou. Já é missionário. Já é missionário? Ótimo. Tá quase. A monarquia é exatamente o que o missionário falou. É um reinado. Monarquia nada mais é que monarca. Monarca o quê? Rei. Então, uma liderança de rei. Ou seja, por exemplo, meu pai é um rei, misericórdia. Meu pai é um rei. Daí é passado para o filho mais velho. Meu pai não tem homens, então seria para minha irmã, que é minha irmã mais velha. Daí casaria com um príncipe, sabe? Aquela coisa de vestidão, aquela coisa mais linda. É isso, gente. O que é essa monarquia unida? Não sei se vocês sabem, mas depois de um tempo Israel se divide em duas. Mas a gente vai conhecer a história. Por enquanto a monarquia está unida, ou seja, era um povo só. Primeiro e segundo Samuel. Vamos lá. Introdução. O Brasil foi uma monarquia. Brasil, gente. Ai, meu Deus, aqui deu na segunda-feira, me perdoe. Acho que foi na segunda-feira ou no domingo de noite. Eu tava mexendo no celular, eu comecei a ficar vendo sobre a imperatriz do Brasil, a primeira imperatriz Leopoldina. Cara, eu tava vendo a história, eu sou muito fã de história. Eu tava vendo, tava acontecendo, eu falei, caralho, e ela é uma pessoa tão incrível. E Dom Pedro, misericórdia, fez aquilo que, meu Deus. Enfim. Depois ninguém souber que quiser saber do babado, eu te conto. Voltando. Bom, após o período turbulento do juiz, o povo de Israel clamou por um rei, desejando ser como as outras nações. O livro de 1 e 2 Samuel narra essa transição crucial, marcando o estabelecimento da monarquia em Israel sob os reinados de Saul e posteriormente Davi. Esse livro explora a complexidade da liderança humana, a importância da obediência a Deus e o papel fundamental da intervenção divina na história de Israel. O livro de Samuel, primeiro livro, né? O livro de 1 Samuel, a ascensão de Samuel e o reinado de Saul. Acho que todo mundo conhece Samuel. Samuel, Deus te chamando. Samuel, ele foi. Samuel, o último juiz e profeta. O livro de 1 Samuel começa com a história de Samuel, um profeta e juiz que liderou Israel em um período de transição. Ele nasceu como resposta de oração de sua mãe, Ana, e foi dedicado ao serviço do Senhor no templo desde cedo. Samuel desempenhou um papel crucial como porta-voz de Deus, guiando o povo e refinando seus pecados. Então, Samuel foi um menino. Começando a história, Ana e Eucana, seus pais. Ana era estéril e ela gostaria muito de ter um filho. Até tem Penina também na história, enfim. Quem quiser ler, é maravilhoso o Samuel. Eu adoro. Então, tipo assim, Ana não podia ter filhos. E ela gostaria muito, porque ela sofreu uma grande opressão com Penina e tudo mais, que fazia tipo um choro, e tava assim, você não tá. Eu tenho, você não tem. Tipo uma coisa assim, né? Que nem criança. E daí acabou que ela pediu muito a Deus, e
conhecimento que ela estava chorando copiosamente e que ele não é aquele clamor que não é falado, é um clamor tipo, em gemido, sabe? Aquela coisa, sabe? Que tipo, Deus estava ouvindo, o pessoal há muito tempo assim, meu Deus, essa mulher tá bêbada, tira essa daqui, isso aqui, e a minha estava chorando, coitada, e pedindo a Deus. E Deus ouve a oração de Ana, interessante, ela fez e falou a Deus: se eu cumprir, meu filho, o primeiro vai ser dado ao Senhor. Então foi isso que aconteceu. Quando o menino nasceu, foi Samuel, ela entregou para o templo para cuidar do templo, para ver o sacerdote. Quando ele era menino, conta a história que ele estava dormindo e ele uma voz: Samuel, ó. Samuel. E ele acorda assustado e acha que é o sumo sacerdote, sai correndo. Chega lá, você me chamou? Ele falou: vai dormir. Ele volta, e Samuel, ele, meu Deus do céu, ele está me chamando de novo, corre lá. Ele me chamou e falou: não, ele volta dormir. Daí ele, não, Samuel. Ele estava falando: meu Deus do céu, acorda, às 3 horas da manhã, vem conversar comigo. Ele falou assim: você está me chamando, cara, você está ouvindo. Ele falou: cara, peraí. Ele falou: entendi a jogada, é Deus. A próxima vez, for chamar, fala: eis-me aqui, Senhor. Ele falou: saquei. Ele foi lá, ele falou: Samuel, entendeu agora? Eis-me aqui, Senhor. Aí, enfim, a gente vai estar maravilhoso. Então, como contar a história de uma forma da hora? Já eu. Então aconteceu isso. Enfim, aconteceu isso. E daí, querendo ou não, claro, não foi só isso que fez, ele era um homem justo e tudo mais. Ele, por sua vez, ia ser os seus filhos que iam ser o sacerdote, mas eram filhos horríveis. Eles não tratavam com respeito a casa do Senhor, e em uma guerra eles tinham sido mortos, a arca tinha sido roubada, foi contar para Eli, só que ele não fazia nada. Falava: ó, Eli, não tá entendendo, seus filhos são misericórdios capeta, vai ajudar nós, pelo amor de Deus, não sei o quê. E daí ele: não, são crianças, 12 anos, são crianças, estão lá comendo o sacrifício e tudo mais, não pode. Não, são crianças, deixa eu ir, com 15 anos, enfim. Daí acabou que quando morreu, chegaram, eles morreram. E a arca foi roubada. Ele caiu para trás, bateu a cabeça e... miau, 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 miau. Enfim, daí foi só tristeza, daí depois a gente conhece a história bem do certo. Bom, o pedido por um rei, cansado da liderança descentralizada e dos constantes conflitos do povo de Israel, pediu a Samuel que lhe desse um rei, como todas as nações. Embora Samuel tenha advertido sobre os encargos e as possíveis tiranias de um rei, Deus permitiu que eles tivessem o que pediam. É aquilo, gente. Eu fui no acampamento e daí acabava que teve um dia lá, eles fizeram pra, tipo, iam separar em grupos para ter tipo um estudo, e cada um ficou com um estudo, e eu fiquei com os dons do Espírito, que eu tenho um fascínio muito grande com essa coisa. E daí, eu tava lá, né, todo bonitinho, ouvindo, falando sobre os dons e tal, escutando umas coisas, que eu sou assim. E daí um garoto, eu acho que ele tinha era mais novo que eu, tinha uns 12 anos mais ou menos. E na hora esqueci o nome dele, o moço estava falando lá, ele falou sobre o dom da visão aberta, que, não sei se vocês sabem, é você ver tudo no mundo espiritual. Nossa, que delícia, eu gostei muito de ver, não faça isso. Isso não faça isso, tipo, se Deus dá a mim, mas se você pedir isso para Deus, o primeiro momento que você vê, você foge.
Porque não é aquela coisa bonitinha, serafim. Não. É diferente. Quer dizer, um monstro? Não, gente, calma aí também. É que ele não, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho uma foto de um anjo. Peraí. O anjo, ele tem. Não é uma visão tratada como a gente vê na internet e tudo mais. É uma coisa, tipo assim, que ele não que vai de uma forma relatada na parte bíblica, né? Tipo, pegaram um relato e mostraram. Claro, também a gente não sabe se vai ser realmente desse jeito, mas tudo pode. Tipo assim, é o mais próximo que chegou. Não é aquela coisa de ai, bonitinho, serafim e tudo mais. Olha que legal. Entendeu? Porque tipo, não é uma coisa assim que se eu ver na minha frente, se eu estiver preparada, eu vou estar de boa. Se Deus me dá, eu vou estar preparada para isso, né? Então a gente está, estamos aí. Mas não é aquilo que, tipo, nossa, eu vou ficar super feliz se eu ver um negócio desse se eu não estiver preparada psicologicamente, espiritualmente, para ver algo assim. A gente tem que estar preparado para ter isso daí. Então, e chegou esse menino e falou: que hora para ter esse coração aberto? Chegou. O Richard olhou para ele e falou: esses meninos, você não pede isso, você está entendendo? Tem como você dizer: não, mas que oração que eu faço? Ele falou: você não pede isso. Eu estava atrás, eu quase gritei: você não pede isso. Que jeito? Ele falou: não, mas eu quero ver. Eu sei o quê. Cara, o primeiro demônio que esse menino foge. Ele me cara, eu me radinho, não sei o quê. Você tá nascendo, tem misericórdia. Tem entendimento desse menino? Eu falei: perdoa, pai, ele não sabe o que pede. Que gente. Então, tipo assim, é aquilo, né? É o pedido. Deus vai conceder o seu desejo? Às vezes sim, às vezes não. Mas a pessoa tá tipo: eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. E uma criança: eu quero doce, eu quero doce, eu quero doce, eu quero doce, eu quero doce. Agora a gente fala: toma doce, né? Pode ser, ter conseguido se conseguir, mas toma o rei. E a gente conhece o que aconteceu, né? Saul. A unção de Saul. Deus instruiu Samuel a ungir Saul, um homem alto, de boa aparência, da tribo de Benjamim, como primeiro rei de Israel. Inicialmente, Saul demonstrou qualidades e liderança e obteve algumas vitórias militares. Saul não era ruim. Ele era bom em luta, era forte, tudo mais, de boa aparência, falava bem, né? Mas, no correr da história, ele se corrompeu. E, vamos lá. A desobediência de Saul e a perda do reino. Apesar de seu bom começo, Saul revelou sérias falhas de caráter. Ele desobedeceu diretamente às ordens de Deus em duas ocasiões cruciais. Primeira, oferta prematura. O que aconteceu? Impaciente com a chegada de Samuel, Saul ofereceu um sacrifício queimado antes da batalha, usurpando o papel sacerdotal de Samuel. E a segunda, a desobediência à ordem de destruição dos amalequitas. Deus havia ordenado a destruição completa dos amalequitas e de tudo que lhe pertencia. Mas Saul poupou o rei Agag e o melhor do despejo, o despojo. O que é despojo? Despojo de guerra são utensílios que são ganhados na guerra. Então Deus falou: vá e mata geral do cara, mata geral e tudo mais. Ele poupou a vida do rei na guerra e a parte, tipo, as riquezas ele guardou. Ou seja, desobedecendo a Deus. A gente, o ser humano é uma pessoa. Só por Deus, gente. A rejeição de Saul por Deus e a unção secreta de Davi. Devido à sua persistência e desobediência, Deus rejeitou Saul como rei e instruiu Samuel a ungir secretamente
como futuro rei de Israel. A gente conhece a história, né? Davi é um menino que, digamos que até rejeitado pela família, né? Que tipo, chega o cara lá, tudo mais, na sua casa, chega o presidente do Brasil. O presidente da sua casa, você vai querer seus filhos e tudo mais. Não, é que agora a gente tá com um presidente ruim, mas enfim. Vai passar em Londres. Aí tá com um presidente ruim, vai. Bolsonaro chega na sua casa, olha a situação. Ele tá com um presidente ruim, mas também. Vai, chega de uma importância muito grande, vamos lá. E chega na sua casa e que você tem bastante estima, com bastante e tudo mais, chega na sua casa, você vai querer o quê? Trazer sua família, mostrar sua família e tudo mais. Então, tipo, tá, todos os irmãos lá de Davi, menos o próprio, que está no campo. Que até quando chega, passa por todos os irmãos, todos. E Deus fala, não é esse, 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 não é esse. Chega uma hora e fala assim, acho que Samuel pensa assim, meu Deus, eu vou ungir o pai? Como que vai ser? Quem que eu vou ungir? Eu falo, Deus, peraí, tá aqui os filhos, quem mais? Ele pergunta, acabou os seus filhos? Jessé, não resta mais nenhum. E ele falou, tem um que tá no campo, então manda buscar. Daí mandaram buscar e quando chegou, ele falou, é esse. Isso aqui. Aí deu tudo certo. É interessante também falar um pouquinho sobre Saul. Quando Deus ele autoriza Samuel a ungir Saul, se Saul ele não quebrasse o brilho, né, de ser uma pessoa abençoada, uma pessoa temente, uma pessoa obediente, a linhagem de Jesus sairia de Saul e não de Davi. Davi nem seria reconhecido como segundo rei. E Deus ele faz assim, Deus ele tira as pessoas que estão na liderança quando essas pessoas elas quebram o seu caráter. De repente ela pode até aparecer diante dos homens, excelente, todo mundo aplaudindo, mas diante do próprio Deus ele fala, não, eu quero que levante uma outra pessoa. Então a geração de Saul, ela cai e Deus levanta a geração de Davi. Mas se nós pegarmos desse lado, mas se Saul permanecesse obediente a Deus, ele tinha sido autorizado, Deus autorizou Samuel para ungir Saul. Então se ele tivesse com caráter, ele jamais perderia o posto de rei. Jamais, ele não seria. De forma alguma, ninguém tiraria ele do poder. Quando cai no poder, é porque o caráter dele já tinha sido desviado. E aí, mas Davi sabia, interessante só vou dar uma pincelada aí, mas Davi sabia que o próprio Deus tinha ungido Saul, ao ponto que Davi teve várias oportunidades de matar Saul. Se ele matasse, ele já se tornaria rei com antecedência. Não, acabou, né? Fui lá, matei, já estou soltando, mas ele não o fez. Ele chega até a cortar um pedaço da túnica de Saul, quando eles estão numa guerra, ela está dormindo, para mostrar que se ele quisesse matar, ele mataria. E quando o soldado chega se vangloriando, eu matei o seu inimigo, né? Eu matei Saul, Davi, eu matei Saul. Davi ele chora amargamente. E isso é o coração de Deus através do homem. Mesmo que seja o pior inimigo, a posição que ele ocupe, nós não podemos ter ódio dessa pessoa, nós temos que orar por essa pessoa. Davi ele ficou tão indignado com aquilo, que ele pega a espada e mata o soldado. Talvez o soldado morrendo ali devagar, né? Por quê? Porque eu ajudei ele, agora ele está me matando. E Davi ele fala, porque você matou um escolhido por Deus. Então Deus tem os seus escolhidos, né?
quem perde, quem joga na lata do lixo, somos nós. Nós perdemos o nosso brilho. Só para voltar no secular de novo, eu não vou falar nome, né? Mas tinha um amigo meu, o cara trabalhou mais de 40 anos na CPFL, uma pessoa digna, família, uma pessoa até que estava seguindo uma denominação. Aí ele entra como uma liderança na cidade de Votorantim, onde eu já ocupei aquele cargo, e é um cargo que você tem que estar em oração mesmo, você é muito afrontado diariamente, e até mesmo a sedução. E ele caiu na sedução, e ele teve que optar por sair, né? Porque senão ele ia ser levado ao caso, a questão de criminalidade. Então ele perdeu o caráter dele, uma pessoa que eu conheci, né? Eu conheci pessoalmente, 40 anos ele trabalhou de uma forma íntegra na CPFL e não conseguiu ficar 3 meses como secretário. Então a gente percebe quando Deus ele dá um cargo para alguém, aos encargos, né? O maior encargo daquela pessoa é a sua santidade, a sua busca com Deus. Então, se ele não tiver, Deus tira do cargo. Deus tira pastores, Deus tira líderes, né? Políticos, não permanece. E Deus vai sempre substituir o outro. Tem alguns que é teimosos, hein? Querendo ou não, tem aquela famosa frase, né? Que conhece alguém, o poder é. É triste, né? Vamos lá. Davi é serviço de Saul e sua crescente popularidade. Davi entrou para o serviço de Saul como músico, para acalmar os seus espíritos atormentadores. Ele tocava música, ele tocava harpa. Então, Saul estava possesso de raiva, possesso de demônios. Quando ele tocava, ele era liberto. Então, ele foi contratado, CLT na época, para ser músico de Saul para acalmar os espíritos. E posteriormente ganhou fama ao derrotar o gigante filisteu Golias. Sua coragem e suas vitórias militares tornaram cada vez mais popular entre o povo, despertando a inveja e paranoia de Saul. Saul era um cara muito paranoico, era um militar também, né? Então, querendo tudo que ele via, ai meu Deus do céu. Então, acabou que ficou um paranoico, né? Nossa, Davi tá aqui, ele vai me matar, não sei o que, ele tá ganhando popularidade, o que eu faço? E querendo a gente, né, como o pastor falou, não foi não foi duas, foi milhares de vezes que podia ter matado Saul. Você acha? Ele era escolhido, era jovem, tá tocando mal, o cara até dormia, sei lá, pegasse uma faca, acabou. Entendeu? Quantas vezes? Mas não, ele é escolhido, ele foi ungido. Não se toca no ungido do Senhor, independente do que ele esteja fazendo, ainda continua sendo ungido. Enfim. E a perseguição de Davi por Saul. Temendo perder o trono para Davi, Saul passou a persegui-lo implacavelmente, tentando matá-lo em diversas ocasiões. Davi, apesar de ter várias oportunidades de se vingar de Saul, demonstrou respeito pela unção de Deus sobre ele e recusou levantar a mão contra ele, como a gente falou. O livro de 2 Samuel, o reinado de Davi, sucesso e fracasso. Gente, Davi era o homem, era o homem, é o homem do coração de Deus, assim. Era o homem conforme o coração de Deus. Isso. Menino dos olhos. Oi? Menino dos olhos. Menino dos olhos? Menino dos olhos. Mas tinha um coração, como que ele fala? Não esqueci a parte que fala. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Isso. Daí, só que não, gente, não quer dizer que é inspiração. O cara fez tanta traquinagem. Mais ou menos, vamos lá. Não que a gente não fizesse, né? A gente é santo.
período de guerra civil, até que outras tribos de Israel também reconheceram como rei, estabelecendo a monarquia unida. Tipo assim, quando ele morreu, né, se tornou rei, acabou que algumas pessoas falaram, rei, isso aqui. Mas depois acabou que o pessoal, sobre alguns conflitos, foi se acalmando, se apaziguando, não. Para o rei, e daí uniu. A conquista de Jerusalém e o estabelecimento da capital. Davi conquistou a cidade de Jerusalém, que se tornou a capital política e religiosa de Israel. Ele transferiu a Arca da Aliança para Jerusalém, centralizando culto ao Senhor. As vitórias militares de Davi e a expansão do reino. Sobre o reinado de Davi, Israel experimentou um período de grande expansão territorial e segurança, com vitórias significativas sobre seus inimigos. Então, no reinado, acabou que Deus usou muito Davi para expandir o reinado. Então, conseguiu expandir cada vez mais terras, expandir cada vez mais lugares, enfim. E a promessa da aliança davídica. Essa é a quem sabe? Quem sabe a promessa? Nele, tem vontade de dizer. Quem sabe? Qual é a promessa da aliança davídica? Nem chuto. Foi pregado? Como não? Acho que foi pregado. O pastor Zacarias pregou. Verdade, o pastor Zacarias pregou. Do céu que Salomão. Ele dizia, filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque veio da linhagem de Davi. Muito bem. E qual foi a promessa aqui? Qual foi a promessa que foi dada a Davi sobre a linhagem dele? O céu. Que seria o. Não. Seu reino. Que seu reino seria eterno. E realmente aconteceu. O reinado de quê? Bom, enfim, Deus fez uma aliança eterna, prometendo que sua linhagem reinaria para sempre. Essa promessa messiânica é central para a teologia bíblica, apontando para o futuro reinado de Jesus Cristo. Ai, que lindo! Eu acho tão incrível que começa a juntar as pecinhas. Eu fico muito feliz quando eu junto todas. Se você tiver uma coisa juntando com outra, é lindo, gente. Os temas principais, vamos lá. A transição para a monarquia, ou seja, o livro de Samuel explora a complexidade da mudança do sistema teocrático, ou seja, liderado pelos juízes e tudo mais, para uma monarquia governada por um rei humano. Eles mostram as vantagens e as desvantagens desse novo sistema, bem como os desafios de equilibrar a autoridade humana com a soberania divina. A liderança humana. A história de Saul e Davi oferece um estudo de contraste sobre a liderança humana. Saul exemplifica os perigos da desobediência, da inveja e da busca por autopreservação acima da vontade de Deus. Davi, apesar de suas falhas graves, demonstra um coração quebrantado, arrependido e genuíno, um desejo de seguir a Deus. Seus exemplos nos ensinam sobre a importância da unidade, da responsabilidade e da busca pela vontade divina na liderança divina. Mesmo com a instituição da monarquia, Deus continua sendo o verdadeiro líder de Israel. Ele escolhe os reis, os corrige quando necessário e cumpre seus propósitos através de suas vidas. A unção dos reis por Samuel simboliza a autorização divina e a expectativa de que eles governassem em nome de Deus. A promessa da aliança davídica reforma a ideia que o plano de Deus para Israel, para a salvação da humanidade, é inabalável. Cara, é lindo. Não tem outra palavra, é lindo. A Bíblia é uma coisa linda. Ai, caramba. A cara dele de puta e coração maravilhoso. Desculpa. É lindo no sentido porque, como eu falei, o cara da cabeça. Eu falo isso desde o começo que eu estava dando aula. A Bíblia são 66 livros, mas se tornou um livro só, por quê?
pela sua uniformidade, ou seja, pela sua junção de tudo. A gente, quando faz um bolo, a gente não junta vários ingredientes diferentes, bota, mexe tudo e bota pra assar e sai um bolo lindo, gostoso, cheiroso. Foi exatamente, foi pegar água, juntou-se, assou e entregado pela nação. Cara, é lindo de ver. Juntaram não um monte de aglomerado de coisas, ou apenas acontecimentos, ou apenas coisas assim, de consequências, não, mas sim formas, experiências que se completam de uma forma tão perfeita, que se encaixam de uma forma tão maravilhosa, que não tem como dizer que isso foi feito por homens, ou até mesmo enganação do ser humano. É uma coisa tão encaixada, tão bonitinha, que não há nada que possa encaixar. Não foi do acaso. Não foi do acaso. E aí? E concluindo essa parte dos livros, os livros de 1 e 2 Samuel marcam um ponto de inflexão na história de Israel, como a transição para a monarquia unida. A história de Saul e Davi, com seus triunfos e tragédias, oferecem lições valiosas sobre a natureza da liderança, a importância da obediência a Deus e a constante presença da graça divina, mesmo diante das falhas humanas. A promessa feita a Davi aponta para a esperança messiânica, um rei justo e eterno, que cumpriria plenamente o propósito de Deus para o seu povo. Cara, que lindo. Bom, você ainda tem que começar? Vou começar, eu acho que no mês eu não comecei a terminar. Mas eu termino na próxima aula. Mas, aula 5. A monarquia é dividida. Então, primeiro e segundo reis. Vamos lá. Tá tranquilo por aqui? De boa? Ninguém tá tipo, meu Deus do céu, você para de falar. Tá tranquilo aí? Vamos lá. Após o reinado glorioso, porém, com suas próprias falhas, de Davi, e o reinado de prosperidade e sabedoria, mas também de apostasia de Salomão, o reino unido de Israel se fragmentou. Os livros 1 e 2 de Reis narram essa divisão trágica e subsequente declínio dos reinos separados de Israel, norte, e Judá, sul, culminando no exílio para ambas as nações. Esse período é marcado pela crescente idolatria, pela atuação crucial dos profetas como voz de Deus e pela inevitável manifestação do juízo divino. É dividido o reino. A gente vai descobrir o porquê. Mas é dividido o reino. Então, o norte fica o resto da tribo, das 11, e no sul apenas Judá. A tribo de Judá, que é a tribo de Davi, e a tribo de Jesus. Bom, o livro de 1 Reis, o reinado de Salomão e a divisão do reino. Bom, o reinado de Salomão, sabedoria e apostasia. Salomão, filho de Davi, que esse filho, Davi teve muitas mulheres, teve muitos filhos, mas foi escolhido Salomão. Ele, todo mundo conhece a história de Betseba? Vou contar para vocês. Davi, ele era um homem muito bom, mas a gente conhece a história. Mas ele cometeu alguns erros, e uns erros dele muito graves. Um dia, ele estava no seu terraço, e ele olha uma mulher tomando banho, e ele fala: opa, está com nós. Não, ele fica lá. E acaba que ele se encanta por essa mulher, e ele fala: pô, vou casar com ela, só que essa mulher era casada. Foi piorando a situação. Então, acabou que ele falou: não, eles tiveram um caso, ambos. E quando ela engravidou, ele fala: vixe, agora? O que aconteceu? Ele falou: vá para sua casa e fique com seu marido. Só que o cara estava muito ocupado, não tem como ficar com seu marido. O que aconteceu? Ele foi: então vamos matar o marido dela.
E foi isso que aconteceu. Ele era um guerreiro, deixou ele sozinho na guerra, uma parte que ela estava bem fervendo a neve, tá? Deixou ele sozinho, ele foi morto. Então colocou ela como esposa. A criança nasceu, mas ficou muito doente. Deus falou que ia matar a criança. Ele fica um tempo, ele se pede perdão a Deus, chora, se veste de pano, jogado na terra, pedindo arrependimento e tudo mais. A criança nasce, adoece e morre. E quando chega para o rei e fala, a criança morreu, ele se levanta, se limpa, bota os vestes reais. É uma história, e depois, é uma história pesada, né? Mas, isso aí mostra que, tipo, enquanto a vida ainda é esperança. Então, quando a criança estava viva, ele podia pedir perdão e talvez salvar a vida daquele inocente que não tinha nada a ver com Deus dos pais. Mas foi levado. Então, quando acabou a vida, ele se levantou e seguiu o rumo. E daí nisso, ele, depois de mais um tempo, teve Salomão, que foi o filho dessa Betseba, que se torna o próximo rei do reinado. Isso eu falei, sabe, Davi, ele fez muitos erros, como a gente vê, os erros graves, mas ele se arrependia, ele pedia e, querendo ou não, ele era fiel a Deus, mesmo diante de tudo que aconteceu. Mas quando o profeta Natan conversa com ele, ele faz igual Jesus, né? Faz uma parábola para Davi. Ele fala, tinha um pastor que tinha 1000 ovelhas e tinha o outro que só tinha uma. Esse de 1000 ovelhas viu aquela uma que ele tinha, foi lá e roubou. E ainda matou aquele pastor. Como ele sabia que todo rei era um juiz, o profeta falou, que é digno essa pessoa? O próprio rei Davi falou, de morte. Ele não podia fazer isso. Daí o profeta olha para ele, essa pessoa é você. E aí tem a sequência, né, onde ele fala, se a criança vivesse, Davi morreria. Se a criança morresse, Davi seria perdoado dos pecados. Daí quando ele faz os salmos de número 51, que é, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito na palavra. Daí ele fala, pequei contra ti, e aí você pode olhar lá no Salmo 51, está a oração de Davi quando ele pecou contra Betseba. É bem isso. Enfim, bom, continuando. Salomão, filho de Davi, ascendeu ao trono e inicialmente buscou a sabedoria de Deus, que lhe foi concedida abundantemente. Seu reinado foi marcado por um período de paz e prosperidade sem precedentes. Ele construiu um magnífico templo em Jerusalém, o centro do culto de Yahvé. No entanto, Salomão também se desviou dos caminhos de Deus, se casar com muitas mulheres estrangeiras que influenciaram a adorar seus ídolos. Essa idolatria em alto nível foi uma semente de destruição plantada no coração do rei. Começou daí a divisão. Vamos ser sinceros. Foi plantada uma semente. Só que nós vamos fazer muita coisa para fazer a destruição, né, gente? Enfim. A semente da divisão. O descontentamento das tribos do norte, o grande projeto de construção de Salomão e seu estilo de vida luxuoso, impuseram pesados tributos e trabalhos forçados sobre o povo, inicialmente as tribos do norte. Esse fardo gerou um crescente descontentamento e ressentimento, ou seja, ele vivia uma vida de luxo. Ele tinha várias mulheres, tinha uma vida de luxo, construiu um templo. Quem pagou por isso? Os trabalhadores. Era tributo, era taxa, era imposto, e acabou para construir essa
entendeu? É uma coisa de um rei, o palácio do rei é chique, poderoso, cheio de joias, e a gente vê o povoado é totalmente destruído, casando de madeira. Você acha que o rei é um rei bom ou um rei ruim? Ah, mas tem muita riqueza, mas aí o povo tem que se cuidar. Enfim, a profecia de Áries e a rebelião de Jeroboão. Não é muito interessante o nome, pessoal. A profecia de Áries profetizou. A profeta Ária profetizou a divisão do reino para Jeroboão, um dos oficiais de Salomão, indicando que 10 tribos separariam de Judá e Benjamim. Judá e Benjamim e o resto das outras tribos. Jeroboão liderou uma rebelião que, embora inicialmente sufocada, prenunciou a futura cisão, ou seja, a futura ruptura, a futura divisão. A sucessão de Roboão e a recusa em aliviar o fardo. Após a morte de Salomão, seu filho, Roboão, cara, não, gente, pessoal, ele estava acabando, ai misericórdia. Seu filho Roboão subiu no trono. As tribos do norte enviaram uma delegação a Roboão pedindo alívio dos pesados impostos e trabalhos forçados. Em vez de ouvir os conselhos dos anciões, Roboão seguiu os conselhos insensatos dos jovens, ameaçando aumentar cada vez mais o jugo sobre o povo. Então, tipo assim, cara, isso que eu falo. Se eu vou pedir conselho para alguém, eu peço conselho do meu pai, peço conselho para algum pastor mais velho, alguma coisa. Pedir conselho para uma pessoa que é minha idade, mais jovem, gente, eu não gosto. Que vai dar os conselhos, nada a ver, que eu fico, cara, eu fico assim, na escola. E daí, tipo assim, o pessoal chegava assim e falava, eu vou ser psicóloga. Eu falei assim, mas por quê? Porque eu dou muito conselho, então eu acho conselho muito bom. Você tem 12 anos. O que você viveu, para tem 12 anos? O que você viveu para ter roubado? Não, mas é que eu não entendo, você entende do quê? Enfim. A divisão do reino, Israel e Judá. A resposta arrogante de Roboão levou à revolta das 10 tribos do norte, que se separaram e formaram o reino de Israel, com Jeroboão como seu primeiro rei. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais à linhagem de Davi, formando o reino de Judá, com Roboão como seu rei. Jerusalém permaneceu capital do reino de Judá, enquanto o reino de Israel estabeleceu sua capital em Siquém, posteriormente Samaria. Os samaritanos, gente, a história que Jesus vai lá no poço, tem encontro samaritana, gente, porque são dois povos, tá aí, olha que legal. Aconteceu essa divisão e daí foram se colocados a Siquém, que depois foi transformado em Samaria. Então, o povo de samaritano, que tinha briga com o povo de Israel, era isso, entendeu? Olha que legal. Ai, gente, acho que é muito lindo. Bom, o livro de Segunda Reis, o Boletim dos Reis e o Exílio. Deixa eu ver que horas deixa eu ver se dá para terminar esse aqui, depois eu vou deixar para o próximo. Então, falando sobre o primeiro reis, e depois eu vou continuar o segundo reis. Então, dividiu. Daqui, só lá dentro. Aconteceu umas coisas legais também, eu vou também dar um chá. Mas, querendo ou não, é aquilo, né? Tipo assim, eu gosto muito de estudar história porque eu sempre tive um pensamento assim. Eu vou estudar para ver os erros do pessoal do passado, para aprender, para não fazer isso no futuro. Aí você vai, não. Tipo assim, querendo ou não, todo mundo vai esse pensamento também, né? Daí seria uma coisa da hora. Mas a maioria do pessoal, tipo assim, a gente conhece. Você vai ver, vai ser um ciclo, é um ciclo vicioso. De pecado, de obediência, é um ciclo vicioso. A desobediência de fazer o bezerro de ouro lá em Moisés, continua com o negócio de desobediência de fazer imagem e tudo mais, até os dias de hoje, de
cultuar outros deuses até os dias de hoje, nem além de outras coisas. Então, querendo ou não, é um ciclo vicioso de pecado e um monte de coisa. Então, a gente fala que temos que orar muito, muito por santidade, porque é difícil, muito difícil. Não que a gente seja santo, mas a gente tenta buscar o melhor para fazer a vontade de Deus. É isso, gente.